Capítulo 833, Traidor 1. A assimilação, a técnica de respiração de Lilith, nada mais era do que uma maneira de absorver a mana de Mogar, limpá-lo da vontade do planeta e adicioná-lo ao núcleo de mana. Os despertos eram, por definição, pessoas capazes de quebrar a energia mundial em seus 6 componentes, remover a assinatura de energia do planeta e substituí-la pela sua própria. Só então a energia elemental pode ser transformada em mana de um desperto e usada para desenvolver seu potencial mágico. Em vez disso, Erlich Lenan apontou para a figura imponente que caminhava no meio do pequeno exército de mortos-vivos. Pelos deuses! Fria deixou escapar. O Grendel era nojento, enquanto o Draugr era dominador. Ele tinha mais de 6 metros de altura, a tal ponto que mesmo o enorme Grendel parecia um bebê em comparação. Sua aparência era a de uma árvore morta que ganhou vida após ser possuída por um espírito maligno. Sua casca estava inchada, enegrecida e horrível de se olhar. Seu corpo inteiro continuava apodrecendo e regenerando em um ciclo eterno, vazando uma substância branca e suja de suas rachaduras que lembrava pus. O líquido também era morto-vivo e se contorceu como vermes enquanto procurava outra fenda para voltar para dentro do cadáver do Draugr. Erlich tinha sido um treante em vida, então ele era muito maior e mais forte do que um Trantling. Na morte, todas as folhas que formavam seu cabelo e cavanhaque ficaram amarelas com manchas marrons, dando-lhe uma aparência doentia. Seus olhos brilhavam com a luz vermelha dos mortos-vivos e mesmo que o que os presentes estivessem olhando fosse apenas uma cópia, os magos sentiram uma força terrível escondida atrás até mesmo do movimento mais simples que ele fazia. Isso não é um bom presságio. Pensamento de Lilith. Normalmente os grandes inimigos são lentos, mas os seres evoluídos são anormalmente rápidos. A força vital de um treante mais o impulso dos mortos-vivos podem dar a ele poder suficiente para matar a maioria dos oponentes com um golpe. Lilith não tinha ideia de quais poderes uma titânia tinha, mas os soberanos de Laruel empalideceu em comparação com o titã de madeira. Aconteça o que acontecer, deixe Erlich comigo, Lenan continuou. Já montei meu exército para cuidar dos mortos-vivos invasores e em breve receberemos ajuda das outras cidades-estado. Não vou correr nenhum risco. Vamos atacar apenas quando todos os nossos aliados estiverem reunidos. Vejo que você está elegantemente atrasada, como convém à estrela do nosso evento. A voz de Erlich interrompeu. Eu estava pensando em esperar por você sentado em seu trono, mas então eu teria perdido sua expressão de pavor quando você perceber que ninguém vai te ajudar. A voz de Erlich não parecia com nada que Lilith já tivesse ouvido antes. Não era algo que ele esperaria de qualquer ser vivo. Parecia que 2 pedras estavam sendo raladas uma a outra e se repreendendo. A morte distorceu todas as palavras que o Draugr treante falou, como se 2 pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, tentando eclipsar a outra. Eu gosto de talento, mas minha atuação teria me custado um tempo precioso. Eu sou tudo, menos um cara prático, Erlich disse. Lenan o ignorou e ativou seu amuleto dimensional, recebendo várias chamadas ao mesmo tempo. No entanto, não importa quem foi a fonte, as palavras eram todas iguais. Cada vez que tentamos teleportar para Laruel, acabamos em um local aleatório. Não eram apenas os reforços das outras cidades planta, os soldados de elite de Lenan que patrulhavam a cidade estavam na mesma situação. Pelo menos eles ainda poderiam voar para Muda, mas levaria tempo. Devo parabenizá-lo, Lenan. Nunca pensei que você descobriria meu plano. Os olhos de Erlich moveram-se para a esquerda e para a direita junto com sua cabeça, como se ele estivesse tentando ouvir várias vozes ao mesmo tempo. Você até conseguiu convencer os outros soberanos a ajudá-lo. Um esforço louvável. Uma pena que no final, não importou. Vamos ver isso. Lenan estendeu seu braço esquerdo e tentáculos de madeira irromperam de todos os lados, visando os seguidores de Erlich. Uma tentativa inútil. Erlich ergueu os 2 braços enquanto uma careta de foco apareceu em seu rosto. Seus olhos vermelhos queimaram como tochas enquanto o chão tremeu novamente e as gavinhas pararam. Tem certeza? Lenan disse.
Um sorriso cruel transformou o que tinha sido um belo rosto na máscara de um guerreiro sanguinário. As tatuagens em seus braços e ombros se acenderam como uma chama azul que cobriu Lennon da cabeça aos pés. Os tentáculos retomaram seu ataque, esmagando os mortos-vivos na linha de frente. Eles tentaram ativar seus núcleos de sangue para se recuperar das feridas, mas a madeira os absorveu. Sob o guia de Lennon, a muda quebrou os mortos-vivos em nutrientes e se alimentou deles antes mesmo que pudessem gritar de surpresa. Acho que você não viu isso chegando, soberano, disse enquanto mais e mais tentáculos de madeira choviam sobre o exército de Erlik como um bando de pássaros atacando vermes infelizes. Seu desgraçado. Erlik estava furioso, mas gritava com a muda em vez de com Lennon, o que levantou várias perguntas desagradáveis. O Draugr bateu em seus tecidos mortos-vivos plantados sob Laruel, forçando uma conexão com a árvore antiga semelhante à de seu oponente. Ele conseguiu parar o ataque antes de perder mais soldados, mas de repente ele não se sentia mais tão confiante. O que você está esperando? Mate-os e depois mate-a. Erlik estava indignado com seus aliados mais do que com seus inimigos. Como pôde um guerreiro cruel e experiente como Grenlik ficar com medo só porque Lennon está aqui? Ele está bem ciente de que sou incapaz de acessar a mente da muda de Forark. Enquanto ela estiver viva, não posso me ligar totalmente a esse velho bastardo. Erlik pensou. Se Erlik pensa que vou me imolar para ganhar esta batalha, a podridão deve ter atingido seu cérebro, Grenlik pensou. Mesmo se vencermos, eu seria apenas seu segundo em comando. Eu alcançaria apenas o poder que ele está disposto a conceder a mim e ele levaria apenas um pensamento para me matar. No entanto, ele está certo sobre uma coisa. Se não vencermos, estamos todos mortos. A Dríade liderou o ataque sem se transformar em sua forma Grendel. Grenlik era um mágico poderoso e enquanto mantivesse os poderes regenerativos de sua planta, ele poderia suportar alguns danos para testar as águas. Um dos maiores segredos dos Grendel era o quão pesada era a pressão que sua forma de batalha infligia em seus núcleos de sangue. O estilo de luta sedento de sangue característico de um Grendel também era devido à fome perpétua que os exaúra quando assumiam tal forma. Agora! Lennon gritou. Todos os Fai que faziam parte de sua guarda pessoal saíram da sala, emergindo das paredes com as quais foram fundidos até aquele momento. Os seguidores de Erlik se viram cercados por todos os lados quando uma chuva de feitiços de nível 5 caiu sobre eles, reduzindo seu número. A maioria dos infectados que ainda estavam no estágio de escravidão morreram no local. Seus senhores preferiam proteger a si mesmos e aqueles que já haviam se tornado seus parentes, em vez de desperdiçar sua energia com guerreiros mal acabados. Você realmente achou que depois de descobrir seu plano eu não tomaria contramedidas? Normalmente, zombar de um morto-vivo era inútil. Suas paixões eram abafadas pela falta do elemento luz, então coisas como medo ou moral eram desconhecidas para eles. No entanto, o Draugr e o Grendel eram, respectivamente, criaturas de inveja e fúria. Capítulo 834, Traidor 2. O elemento escuridão percorrendo seus corpos exacerbou esses sentimentos, exigindo pura força de vontade para mantê-lo sob controle. O foco que eles tinham que empregar para controlar seus impulsos básicos, os mortos-vivos não poderiam usá-lo na tarefa que tinham em mãos. Ao contrário das raças inferiores, nós, gente planta, tomamos qualquer forma que quisermos. Meus guardas pessoais nunca deixaram o castelo em primeiro lugar. Aqueles de fora são apenas dublês. As palavras de Lennon plantaram a semente da dúvida na mente do Draugr. Ele tinha se perguntado por que sua batalha de vontades considerava apenas o controle da muda e da magia dimensional vinda de fora de Laruel, enquanto Lennon não parecia se importar com a incapacidade de seus aliados internos de se teleportar. Ele gostaria de parar de bloquear a magia dimensional dentro de Laruel, o que lhe daria foco suficiente para dominar seu oponente. Mesmo assim, depois de cair em duas armadilhas, Erlik teve medo de pular de pé primeiro na terceira também. Maldição, mulher!
Se eu largar a ordem de batalha e você estiver mentindo, seu exército mudará o curso da batalha. Se não o fizer e você estiver dizendo a verdade, então estou desperdiçando minha energia limitada em uma missão tola. Erlich pensou. Devo acreditar no meu plano. O Fai de Lenan não pode chegar a apenas algumas dezenas. Este deve ser outro de seus enganos. O Draugr rugiu seu desafio e aproveitou a energia da muda para restaurar sua mana cada vez menor. Lenan ficou pasma ao ver que a árvore antiga parecia incapaz de distinguir entre seu vassalo leal e o invasor. Os tentáculos de madeira pararam de atacar os mortos-vivos e se voltaram contra os aliados do soberano. Lenan fez o seu melhor para proteger os curandeiros e os Fai, mas ela só conseguiu desacelerar os tentáculos. Foda-me de lado. Pensamento de Lilith. Eu sabia que as plantas eram psicopatas, mas só temia que pudessem atingir esse nível. No momento em que Lenan nos explicou que uma muda é uma árvore moribunda, a invasão de mortos-vivos assumiu um significado completamente diferente. Erlich não está forçando a árvore mais do que Lenan. Seu plano nunca foi assumir o controle sobre a muda, mas fazer um acordo com ele. Erlich precisava de tempo não para completar seus experimentos, mas para balançar a árvore com sua isca. Vida eterna em troca de poder ilimitado. Eu realmente odeio você estar sempre certo, Soros disse. Os braços de Erlich se alargaram, a casca que cobria seus ombros se abriu e revelou um conjunto de runas idênticas ao que Lenan estava usando. Acho que você não viu isso chegando, Draugr disse, ecoando as palavras que Lenan havia usado para abrir sua luta. Todos os mortos-vivos eram capazes de recuperar sua força, tanto física quanto mágica, simplesmente se alimentando. Matar sua presa não era uma necessidade, apenas mortos-vivos recém-nascidos não conseguiriam controlar sua fome. Erlich enviou alguns pequenos tentáculos da muda para seus escravos, para que eles pudessem se banquetear com eles. Foi uma das razões pelas quais os escravos foram descartados. Seus senhores não tiveram tempo de alimentá-los no calor da batalha. O Draugr podia sentir a repulsa do jovem por ser contaminado pelo toque dos mortos-vivos, mas ele não tinha tempo para se importar. Não acredito que o grande mago Veren estava certo. A muda está meio acordada e ajudando nossos inimigos. Isso explica por que não consegui rastrear Erlich e como ele adquiriu controle parcial sobre a cidade. Lenan pensou. A situação era tão terrível que ela estava à beira do pânico. O velho bastardo está considerando seriamente a ideia de trair sua própria raça. Felizmente, runas ou não, Erlich não tem minha experiência em lidar com o poder da muda e meu conjunto é anterior ao dele, interferindo em sua ligação. Além disso, embora a ideia do humano parecesse ridícula, eu era louco o suficiente para ouvi-lo. Lenan acenou com a cabeça para Kala entrar em ação, e enquanto o batalhão de Fai desacelerava o pequeno exército de mortos-vivos, os humanos revelaram ter trazido para cada um enorme saco. Eles espalharam o conteúdo dos sacos no chão, cobrindo com vários conjuntos de ossos de humanos e animais. Surjam ao comando de Kala, pequenos fios de fogo verde irromperam de seu corpo, cada um ocorrendo dentro de um dos cadáveres e se tornando seu núcleo de sangue. Os ossos se reuniram em sua forma original e uma mortalha de chamas verdes os cobriu, deixando apenas suas mãos e cabeças expostas. Os Vigits que Kala havia criado eram mortos-vivos menores, mas sua pesquisa permitiu que ela subisse mais do que o nível. Com um pensamento, Kala os enviou para atacar os mortos-vivos inimigos, pegando-os de surpresa. Agora ao lado de Erlich tinha perdido a vantagem numérica, dando a força combinada de humanos e Fai a possibilidade de lutar um contra um. Maldito seja, traidor! Grinlich odiava Kala por se aliar aos humanos. Ele também a odiava por ser uma desperta, mas acima de tudo, ele a odiava porque, apesar de seu estado de semi-morto-vivo, não havia nenhum traço de medo ou repulsa em seus aliados. Grinlich se lembrava muito bem de como ele aceitou se tornar um morto-vivo para salvar sua clareira de ser arrasada pelos humanos, apenas para ser banido das mesmas plantas, pessoas pelas quais ele sacrificou tudo para proteger. Em um único dia, ele havia perdido tudo 2 vezes, tornando-se o homem que era agora.
Grinlit liberou o feitiço Sol Furioso de nível 5 que ele tinha em mãos enquanto cantava o próximo. Os mortos-vivos estavam naturalmente em sintonia com a magia das trevas, enquanto as pessoas plantas estavam com a magia da terra e da água, o que lhes permitia usar sua verdadeira forma mágica. Ainda assim, eles não foram despertos. Qualquer feitiço que exigisse um dos outros elementos, eles tinham que aprender como os falsos magos. Sol Furioso era uma mistura de fogo e terra, o que gerou uma explosão poderosa que liberou chamas tão quentes que podiam derreter pedras. Seus efeitos foram semelhantes a uma erupção vulcânica. Usar um feitiço tão poderoso era muito perigoso, pois, além de seu lançador, a energia liberada não faria distinção entre amigos e inimigos. Ainda assim, Grinlit tinha idade suficiente para saber como explorar a resistência natural dos mortos-vivos à maioria dos elementos. O fogo causou poucos danos a eles, e como os aliados de Grendel eram todos plantas, seus corpos ricos em água reduziram ainda mais os efeitos do Sol Furioso. Mesmo que um deles tomasse todo o seu poder, eles apenas sustentariam ferimentos leves, enquanto Kala e seus aliados humanos não tinham essa sorte. A explosão forçou os humanos a voar para a segurança, quebrando sua formação, enquanto os mortos-vivos não se importaram nem um pouco e aproveitaram sua vantagem. Quanto a Kala, ela estava muito focada em controlar seus lacaios para reagir a tempo. Seu corpo humano foi explodido como uma boneca de papel e se chocou contra uma das colunas de madeira que sustentavam o teto do corredor. Ela tossiu sangue enquanto rolava no chão para abafar as chamas que queimavam suas roupas. A muda tremeu de indignação, seu corpo não era ferido há séculos. O rancor da criatura antiga pelos mortos-vivos cresceu mais uma vez, então enviou uma mensagem clara para Erlik através do vínculo que eles agora compartilhavam. Eu lhe dei a oportunidade de provar seu valor para mim. Se seus vermes continuarem me irritando, reconsiderarei nosso acordo. Continua no próximo vídeo.